Oi, gente, tudo bem? Oi, Oi. pessoal, tudo bem? A gente está aqui na nossa terceira semana de live. Semana passada a gente teve uma aula aí bem legal sobre uma conversa, né, sobre a história do VM. E hoje a gente retoma, mas hoje a gente vai falar aí dos três pilares mais importantes do VM, que são o atrair, o engajar e o conectar, né, meninos? A Isso, é gente como se já. apaixonar com alguém, é quase um passo a passo da gente se apaixonando por alguém. Exatamente É o assim. contato do cliente com a loja. É exatamente assim. Vamos começar já falando então do que é atrair. O atrair ele é um conceito, como o próprio nome diz, de atrair o cliente, né? Então, em inglês o termo é muito usado como attract, e aqui no português a gente usa o atrair. A gente conversou naquela aula passada lá de história do VM, a vitrine, o ponto focal e o hot point são considerados pontos de atração, por quê? Porque é aquele momento que o cliente olha como se fosse uma obra de arte, ele se aproxima, ele se distancia para entender qual foi a ideia ali passada pela vitrine, Isso. pelo ponto focal, pelo hot point. Normalmente, esses pontos é onde tem um agrupamento de manequins, né? Então, isso também ajuda muito. Claro que quando a Exato. gente divide aí em dois pontos, falando primeiro de vitrine, às vezes a vitrine ela pode ter o manequim, como ela pode ter só uma comunicação, mas a maioria das vezes a gente sabe que dentro da Centauro a gente trabalha com esse agrupamento dos manequins. Então, seja na Exato. vitrine ou no ponto focal ou hot point, eles têm um contato físico com o cliente, né? Onde o cliente É meio isso que aí. toca o produto, tendo esse produto vestido em algum dos manequins, é onde chama um pouco mais a atenção do cliente, porque o manequim ele tem esse poder de atrair o cliente para ele, sempre rola aquela curiosidade, né? De querer ver. Exato. A vitrine, a mesma coisa. Então, a vitrine, o ponto focal e o hot point têm esse poder muito grande de atrair o cliente. Se a E é a gente não tem primeira uma. visão, né, que o cliente tem também, E assim, né? É o primeiro contato pensando, Isso, né, dele. principalmente nos projetos aí G5, né, que a gente tem, que a maior parte das lojas aí que foram reabertas, elas não têm vitrine. Então, as pessoas devem estar se isso que eu ia perguntando, falar. né, porque ponto focal e hot point é considerado atração também, não era só vitrine? Não, gente, porque em lojas que não tem vitrine, ali o hot point, ponto focal, como eles estão na entrada da loja, eles servem realmente como esse chamariz, como o primeiro ponto de contato ali com Isso. o cliente. E como o Clay falou, em casos do ponto focal, né, vale lembrar que o ponto focal é aquele agrupamento de manequins com os equipamentos ali próximos, com os produtos que estão expostos. Ele é a primeira oportunidade que o cliente tem ali de quebrar esse ponto de atração, mas ele ainda continua nessa parte de atração, porque ele pode pegar o produto, levar para o provador, mas a gente vai chegar em outros pontos aí que realmente a gente entra no outro pilar, ainda a gente fala de atração. E É aí, que um falando. liga com o outro, né? Um acaba Isso, ligando. exatamente. E aí, falando. Esse ponto que o Bruno falou da parte da vitrine, enquanto tem lojas que tem duas vitrines, tem loja que não tem nenhuma. Então, o Exato. ponto focal ou o hot point, eles acabam fazendo esse papel, né? Eles Isso. também acabam ajudando, porque numa loja que não tem uma vitrine, como é que você chama? Como que você tem a parte do atrair? Então, esse ponto que o Bruno comentou e o Ti complementou é muito importante, né? Isso é muito importante mesmo, para Isso. poder trazer a estratégia que a gente passa, às vezes, de alguma campanha, de alguma exposição de determinado produto. Muito E aí, bom. exatamente. E aí, falando já, pegando o gancho aí dos cuidados principais que a gente tem que ter com esse primeiro ponto aí de atração é limpeza. Então, sempre verificar ali se for em caso de vitrine, se os vidros estão limpos, não tem nenhuma marca de sujeira, não tem nada que está impedindo aí a visualização por parte do cliente. É, Se for um ponto focal hot point, verificar se não tem nada ali ao redor, no chão, próximo, em cima da roupa, alguma coisa que o cliente deixou ali e as pessoas não perceberam com facilidade. Se tiver, aciona a pessoa da limpeza responsável pela loja para ela poder alinhar isso, né, para a gente ter esse padrão do atrair muito bem organizado, muito bem apresentado para o Executado. cliente. Isso, Isso, exatamente. na realidade, a gente tem dois pontos, né? A gente tem essa questão de atrair o cliente, e quando a gente atrai o cliente, chega perto. Quando eu falo chega perto, quer dizer que o cliente pode ver muito detalhe que talvez de longe ele não esteja vendo, não esteja percebendo. Exatamente. Isso Então, aí. é muito importante esses pontos que o Bru comentou, para que quando o cliente chegue próximo a isso tudo que a gente está falando, que é a atração, ele não se decepcione, né? Porque Exato. tem aquela coisa, de longe eu não estou vendo detalhe, mas às vezes quando eu estou próximo, esses detalhes acabam ficando muito visíveis e a gente sempre espera que esse detalhe faça a diferença para o lado bom e não para o lado ruim. Então É eu isso acho aí. que limpeza é uma coisa que você falou que a gente nem precisa repetir. A gente tem Exato. equipe dentro de loja que faz essa limpeza, mas se você está lá montando uma campanha, aplicando algum adesivo
adesivo, alguma coisa do tipo, e você tá vendo isso, é muito importante que você passe ali um pano, uma vassoura, enfim, o que precisar. Quando a gente fala também de vitrine, do hot point, o que eu acho legal a gente comentar, meninas, é a questão também dessa organização que a gente tem, porque como que eu posso falar de uma forma didática? Por exemplo, você aplicou uma campanha, você aplicou vários adesivos, é muito importante que aquilo esteja metricamente correto, que não esteja torto, tudo isso Tenha faz uma seguido, né, a diferença, né? orientação, exatamente. Isso. Tem que ter esse cuidado do posicionamento, da aplicação, Com enfim, é certeza. muito importante. Não é simplesmente, ai, arrasei na produção, deixa eu Colei, colocar esse isso. manequim e é isso, né? Exato. E aí, aproveitando, já pegando o gancho de outros cuidados, a iluminação é muito importante. Quando a gente pensa em vitrine, é muito importante verificar se os spots estão ali ligados, voltados direto para a vitrine, para os produtos, para os manequins que estão expostos ali na vitrine. Se tiver algum queimado, também aciona o gerente da loja para ele poder correr atrás disso, deixar tudo alinhado. No caso de Hot Point ponto focal, nem sempre tem um spot ali voltado para esse ponto específico. Mas se tiver ali ao redor, veja se não está gerando sombra, se não está indo direto para o olho do cliente, porque isso incomoda, não é legal. O cliente ele fica incomodado de estar na loja com um spot voltado para o rosto dele, quando na verdade deveria ser para o manequim ou para o produto, né? Para ele ter, Isso. como o Clay falou, mais fácil acesso às características do produto, a entender um tecido, a entender, de repente, uma estampa. Então, é por isso que é importante vocês também terem esse cuidado bastante com a Ter uma iluminação. sinergia como um todo, né? Eu não posso focar só numa parte, não posso focar só em produção, não posso focar só em iluminação. Eu tenho que ter essa sinergia e criar isso como um todo quando a gente está falando dessa parte do atrair, né? O Exato. cliente, muitas vezes, não está indo na loja pensando assim, ah, eu fui atraída. Ah, eu fui conectada. Não, para o Uhum. cliente a gente acaba atingindo ele de uma forma indiretamente, não é Exato. diretamente, né? Isso acho que a gente trabalha muito em outros assuntos quando a gente fala de VM. Mas é importante pensar que o cliente não fica com essa cabeça, com essa mente. Nós é que preparamos tudo isso para ele, para proporcionar essa experiência de compra. É E isso às aí. vezes eles vêm com o intuito de um produto, acaba escolhendo outro, dependendo de como ele foi exposto, de como ele foi produzido e mostrado também. É isso aí. Isso. E aí, já falando para o próximo cuidado, Clay, falar aí da importância da precificação dos produtos, né? Então, assim, quando a gente fala em vitrine, fala em ponto focal, hot point, como é o atrair, é o primeiro momento para justamente também não gerar aquela decepção ou uma surpresa por parte do cliente, negativa ou positiva, né? É muito Sim. importante precificar os produtos para que a gente entende também que muitos shoppings têm fiscalização. Então, Sim. assim, se entrar e verificar que não está precificado o produto, geram multas severas. Então, é muito importante que isso também tenha já bem alinhado. Causa uma experiência negativa para o cliente, né? Uma decepção. Exatamente. E aí ele já falou bastante sobre essa questão dos manequins, mas reforçando muito cuidado com o posicionamento e styling de manequins. Não é somente vestir, né, uma roupa ali no manequim, deixar porque foi, não tive tempo, eu não consegui ali pensar. Se dediquem a ter esse raciocínio. Quando tem o direcionamento, sigam o direcionamento, a estratégia que foi pensada, porque ela foi pensada de alguma forma para atrair Sim. o cliente. Então, não foi simplesmente um produto do que tinha, não, foi pensado, foi comprado o produto para aquela ocasião. E aquela coisa, também, se não tiver o direcionamento, tome cuidado de renovar o style dos manequins, os posicionamentos, para deixar a loja sempre com aquele ar de novo, mesmo que os produtos sejam os mesmos. Até por uma questão de recebimento, a gente entende que às vezes tem essa dificuldade, mas é importante dar esse ar de frescor, porque a gente conhece várias lojas que o cliente passa ali várias vezes durante a semana, e se ele vê a loja do mesmo jeito, vai parecer que a loja não tem novidade. Então, assim, tenham esse cuidado de criar uma história, trazer novidade, convencer o cliente, aproximar o cliente, não deixar ele, como a gente falou no outro vídeo, só como espectador. O cliente ele também tem que interagir. E aí, gente, continuando, vamos falar agora sobre o envolver, que é o segundo ponto. Ou seja, a gente chegou, conseguiu atrair ali a atenção do cliente, e agora a gente quer que ele, justamente como o próprio nome diz, se envolva com o que a gente quis mostrar para ele nesse primeiro momento. Então, para isso, a gente conta com duas ferramentas ali básicas, que são os equipamentos próximos da trilha, que fazem parte do percurso normal do cliente, né, dentro da loja, e também as mesas, né, que tem os produtos aí de pilha, direcionados nas OEMs específicas, que devem ser... Um exemplo legal para essa parte de envolver é sempre quando a gente monta alguma estratégia de campanha, o que a gente pede? Destaque os equipamentos próximo à trilha, justamente para que o cliente tenha esse envolvimento.
equipamento. Eu acho que esse é um exemplo muito claro, né, do que é o envolver. Aí você dá uma introdução bem legal, né? A gente tem a mesa também. A mesa tem esse poder de envolver o cliente, por isso que a gente sempre tem uma cobrança bem pesada em cima ali da exposição dos produtos e tudo mais, porque esses equipamentos, em específico a mesa também, tem esse poder de envolver o cliente. É ele que chama, que convida, que faz o cliente cair ali dentro da área, seja do feminino, do masculino. A mesa dá um diferencial também, né? Porque a gente Com vê certeza. aí vem uma mesa para Ainda quebrar tem uma isso. quebra, né? Tem uma quebra no olhar do cliente. Então, esses equipamentos, eles têm um poder muito grande de chamar o cliente, de envolver, para daí a gente ter um próximo passo, que é o que a gente vai falar em seguida, mas é justamente isso. Eu estou andando pela trilha, eu paro porque uma mesa me chamou a atenção, seja pelo preço, seja pela quantidade de produto que está ali. E aí o que a gente tem que tomar cuidado é que aquele mesmo cuidado do início, do atrair, ele dá continuidade por toda a loja e por esses três pontos que a gente está falando hoje aqui. E aí, né? agrega mais duas coisas bem importantes aí quando a gente fala de equipamento, e principalmente de mesa, que é reposição, né? Com certeza. Como a gente pensa ali, primeiro, nós somos uma marca que preza aí pelo autoatendimento, e a maior parte do varejo hoje que trabalha com a questão da mesa de massificação, é muito importante que essa mesa esteja organizada, assim como o equipamento, e esteja com os produtos ali expostos dentro da sua capacidade permitida, porque o cliente já se autoatende, não tem aquela necessidade de verificar, eu tenho a numeração, sabe, como ficaria. Então, assim, ele mesmo já se atende. Se a mesa não tiver com a reposição correta, ele vai procurar provavelmente para um assistente de autosserviço, ou pelo AVM, ou pela pessoa que estiver responsável na loja, para ter o atendimento que ele precisa, porque o produto não está ali. Então, além de todos esses cuidados que a gente já falou ali no atrair, de limpeza, de organização, de precificação, de posicionamento, tudo. O mais importante aí também é essa questão da reposição, da organização dos produtos estarem alarmados, né? Que isso já venha do estoque alarmado, para que depois só faça o encaixe nos equipamentos devidos, caso eu tenha uma orientação, ou as orientações que são atemporais, que são os produtos de mesa, eles funcionam aí por trimestres, semestres. Então, assim, é muito importante que vocês trabalhem com esses produtos, com essas orientações, porque isso é medido pela empresa. A empresa quer saber o quanto disso é vendido e é considerado, como exemplo, como produto básico, como produto fundamental ali. Até pela questão também, eu acho, de não quebrar essa experiência de compra que a gente está falando aqui, que é a jornada do consumidor, né? Do atrair, do envolver, do conectar. Então, o que adianta eu atrair uma pessoa só pela vitrine, mas quando eu entro dentro da loja, eu não tenho nenhuma diferença, eu não me sinto envolvido, eu não me sinto conectado, né? Então, isso é muito importante. Então, não que o cliente, como eu disse, tenha noção disso, isso é uma coisa, é uma parte estratégica da experiência de compra dele, mas você pode ter certeza que ele sente esse bem-estar na hora que ele está dentro da loja, né? E ele vai automático, né? E é tudo linkado também, né? A gente estava falando de mesa, a gente consegue linkar a mesa também com a organização e limpeza. A mesa limpa, organizada, arrumada. A comunicação de preço, isso. Exatamente. Com certeza. E aí a gente fala de atrair, de envolver o cliente e finalmente de conectar o cliente. Na verdade, a gente chama de conectar como último ponto aí, mas o cliente, de qualquer forma, ele está conectado em tudo, né? Desde o atrair lá, ele já se sente. Sim. Mas o conectar, para mim, já acontece desde o momento que ele se sente atraído. Você está criando uma conexão, mas a gente pode usar a conexão aqui como exemplo para a extensão da loja, né? Então, eu passei pela vitrine, eu entrei na loja, posso ter sentido também atraído por um ponto focal, um hot point. Eu estou andando pela trilha, às vezes, porque eu nem estou pensando em comprar nada, então eu tenho a parte que me envolve, que é o primeiro equipamento, e aí eu estou de um lado do equipamento. Nisso, quando eu vejo, já estou no meio da área do feminino, do masculino, do acessório, né? Então, os outros equipamentos. O conectar eu imagino realmente como se fosse algo de ir ligando pontos, sabe? Como se ele fosse fazendo um caminho da loja e ligando pontos, um ponto da vitrine para a mesa, enfim, a mesa às vezes tem uma exposição e o equipamento que está atrás dela já se torna o conectar, porque eu saí de uma parte onde eu estava envolvido e me conectei com uma outra exposição, com uma outra coordenação, mas o conectar tem esse poder
grande de conectar o cliente como um todo, né? De E aí estar na loja como um todo. isso, vale lembrar É a também que a parede de sensibilidade, calçados né? também é conectar, tá, gente? Então, Isso. quando a gente fala, não é só armário ali de vestuário ou os outros equipamentos. Parede de calçados também é um conectar. Então, Tudo, isso né? A gente está conecta. falando aqui de tá dando às vezes exemplos mais focados no vestuário e tudo mais, mas isso é para a loja como um todo. Exato. Todos os setores dentro da loja, todas as categorias têm esse poder de atrair, envolver e conectar, né? Exato. Então isso é muito importante. Isso vai se estendendo a parte de limpeza, de iluminação, de comunicação de preço, tudo isso se estende para um todo, né? Do calçado, tudo. Eu acho que até o caixa tem esse poder porque a gente tem um check stand, a gente tem alguma exposição que é próxima ao caixa, então tudo isso que a gente está falando aqui é para a loja toda, não é para uma área ou para outra, né? Exato. E aí, só para reforçar alguns pontos específicos dessa parte que a gente fala de conectar, que é a extensão da loja, ou seja, todo o resto que importa muito, com certeza, além de todos esses cuidados que o Clay já reforçou aí, de reposição, precificação, limpeza, organização, iluminação, a gente tem alguns pontos específicos. A gente ainda trabalha com essa questão da divisão dos gêneros, então ainda o cliente da Centauro é um cliente tradicional e ele compra pelo masculino e pelo feminino. Então é muito importante garantir que as categorias estejam divididas entre masculino e feminino, com os produtos respectivos. Se tiver alguma dúvida, olhar sempre a etiqueta, consultar, para verificar realmente onde tem que ser encaixado o produto. Uma outra questão muito importante é seguir a sequência de marcas. A gente sabe que poucas lojas trabalham com uma sequência diferente da padrão, que é Nike, Adidas, enfim. Mas se tiver dúvida, olhem na planta. Isso já vem desde uma reinauguração ou da abertura da loja. Então consultem a planta para garantir que a ordem de marcas está certa. Todos os pontos passados, todas as estratégias, manuais, OBM, direcionamento, seja via WhatsApp, seja formalmente pelo e-mail, trabalha para que esses 3 pontos dentro da loja aconteça, né? Então a gente cita muita coisa, mas a gente tem muito direcionamento passado. É muito importante isso que o Bru está falando, porque isso faz parte de uma estratégia de envolver, de conectar e de atrair. Né? Quando a gente pensa em alguma estratégia, a gente pensa nesses 3 pontos principais. Então é muito importante que a gente siga ali a risca de acordo, claro, com o seu público. Às vezes acontece alguma exceção, mas a ideia é que todo mundo tenha esses 3 pilares muito bem executados dentro da loja, né? Exato. E tendo dúvidas também, perguntem. Vocês têm um canal aberto sempre com a gente também para tirar. E aí, falando de dúvida, que eu acho que é um ponto bem importante quando se fala em dúvida, essa questão da categoria, né? Como a gente vive aí com essa tendência ainda muito forte do athleisure, que é essa mistura do casual com performance, às vezes tem-se essa dúvida na hora da exposição, ou de fazer uma composição de look. Mesmo assim, é muito importante pensar que os produtos são comprados e pensados desde a concepção de acordo com as características. Então, se o produto ele é concebido como performance, ele tem que ser vendido como performance. A gente sabe, o cliente é o rei, então é ele que escolhe, é ele que faz a opção final. Isso. Só que aí é uma opção do cliente comprar, por exemplo, um produto casual para fazer uma corrida. Porque o que a gente tem que tomar esse cuidado é vender o produto como ele é concebido. Então, se o produto é performance, ele tem que ser exposto como performance. Se o cliente fizer essa opção por casual, aí é o uma gosto responsabilidade dele, né? Isso, exatamente. Ele vai poder decidir. Mas, por exemplo, não podemos vender um tênis casual, que tem um aspecto um pouco mais duro, não tão confortável, não tem tecnologia de amortecimento como performance, porque isso pode gerar, por exemplo, danos à saúde e isso pode acarretar uma imagem negativa para a gente. Então, assim, sempre pensem também nessa questão de respeitar as categorias. Se o produto é concebido da forma como é porque ele tem essa tecnologia, ele tem essa característica e o cliente vai comprar por conta disso. Se ele fizer a mescla, a escolha, aí é uma escolha final dele, é ele que decide. Afinal de contas, é isso. Assim, a gente vive esse poder hoje muito maior do que era antigamente do cliente, de o foco está nele e ele sabe que ele tem esse poder. Antigamente já dava o produto e era foco no produto, nas características do produto. Primeiro vinha o varejo, depois o cliente. Hoje o cliente está na mesma linha que o varejo, né? Mas a ideia desse bate-papo é realmente trazer para vocês o entendimento sobre esses 3 pontos, que é muito importante dentro do visual merchandising, não só dentro da Centauro, mas de forma geral,
né? Esses 3 pontos eles proporcionam para o nosso cliente uma experiência de compra, tô a Mônica, compra muito importante que fideliza esse nosso cliente. Então, o que a gente pede com esse bate-papo é que vocês entendam o porquê de tudo isso e que vocês sigam, né? Para que a gente possa continuar trazendo para o cliente essa fidelização, essa experiência. Beleza? É isso. A E gente isso, termina né, aqui por Bru? hoje. É isso mesmo. A gente termina por hoje aqui a nossa live, então, que a gente falou aí de atrair, conectar e envolver o cliente. E semana que vem a gente já tem a nossa última live. Então, curtam aí os vídeos que a gente está postando para vocês no YouTube com o link lá no Instagram. Tá bom? Obrigado, meninas. Beijo, tchau, Tchau, tchau. gente. Até semana que vem.